paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela presença de todos vocês aqui nessa noite. Eu gostaria de começar falando que o preletor dessa noite seria o pastor Carlos Jorge Saldanha, da Igreja Cristã Gilead do Carlinho Pamplona. Mas eu não sei o que aconteceu com o pastor Carlos Jorge, porque nós conversamos, eu conversei com ele e houve uma mudança houve um pequeno engano. Ele colocou uma data diferente lá, ele colocou no dia 26, que seria ontem. Hoje é dia 27? Sim. Pronto, dia 26. E ele disse que hoje já tinha um culto programado, porque ele vai se despedir de uns membros, e haveria um culto de ação de graças específico para despedida desses membros da igreja dele. Portanto, houve esse pequeno desencontro de informações. E a pastora conversou comigo ainda em dezembro, a gente ficou sabendo desse problema da data, agora há pouco tempo. Mas em dezembro, quando nós fizemos toda a programação, toda a escala das pessoas que iam ministrar aqui no mês da família, ela perguntou para mim por que eu não havia me colocado na escala. E eu disse para ela que, na época, eu disse para ela que não, pastor, é preferível que outras pessoas venham ministrar. Mas vamos ficar ali na espera. De repente tem eu, tem o Edson, tem a própria senhora, e ela também faltou. Um pastor faltou, ela também supriu o dia. Então, nessa necessidade, como eu falei aqui na quinta-feira, nós viemos para ouvir a palavra do Senhor, amém? Amém. Seja ela o qual ministro vem aqui para trazer a ministração. Eu queria agradecer desde já a confiança, mais uma vez, dos membros da igreja em me receber no púlpito dessa casa. A última vez que eu estive pregando aqui foi em julho do ano passado. O segundo semestre de 2012 foi muito puxado para mim, foi muito complicado. Eu tive inúmeras tarefas, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu convido os irmãos nessa noite a uma palavra que eu, Roberto, particularmente, nunca assisti e nunca vi ninguém pregar acerca deste homem. Então, para mim foi um desafio grande ter que estudar acerca das passagens, acerca da família desse homem. Nós vamos estudar hoje, nós vamos falar hoje, nós vamos estudar uma ministração acerca da vida de Efraim. É possível que aqui na igreja tenha havido já um culto falando sobre a vida desse homem, é possível. Mas eu particularmente eu nunca assisti. Pode ser que tenha tido e eu tenha faltado no dia. Mas eu convido todos os irmãos nesse momento a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Às vezes a gente está lendo o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele traz muito sobre genealogia. E às vezes eu ficava lendo aquilo que é extremamente cansativo, você lê, depois você tem vontade de pular. Né? Às vezes você tem vontade de pular. Então eu disse assim, eu sei que é importante a genealogia, mas quem poderia extrair uma mensagem de uma genealogia? E uma parte dos textos que nós vamos ler dois textos importantíssimos hoje, esse de Gênesis, capítulo 41, versículos 50 ao 52, e depois nós vamos ler uma passagem lá no livro de Crônicas. Gênesis 41, capítulo 41 e versículo 50, diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer
todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, com a mão sobre a Tua palavra, Senhor, Tua palavra falada nesse momento e Tua palavra lida, eu quero glorificar o Teu nome e pedir a Ti, Senhor, que abençoe a Tua palavra, abençoe a Tua palavra nessa noite, que da Tua palavra, Senhor, nós possamos extrair, Senhor, uma seiva celestial abençoada, para poder alimentar, Senhor, a nossa alma, para poder alimentar a nossa vida. Nós Te glorificamos e Te bendizemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. O pai de Efraim, queridos, era José, o governador do Egito. Existem alguns estudiosos da Bíblia que geram alguma discordância em relação a isso que eu acabei de dizer. Mas é certo que o segundo filho de José foi Efraim. E não existe nada que contradiga isso que nós estamos falando, que Efraim era o filho de José. Esse Efraim que nós vamos tratar aqui. José foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos a comerciantes ismaelitas. E José passou 13 anos de sua vida no Egito sendo escravo. Mas José teve misericórdia da vida de José. Deus teve misericórdia da vida de José. E Deus o abençoou de maneira tal que ele se tornou o homem mais importante no Egito depois de Faraó. O cargo de José no Egito se compara aos dias de hoje a ser o ministro da Justiça, o ministro das Finanças do Brasil, o chefe da Casa Civil, o presidente do Banco Central. Acima de José, apenas o rei do Egito, apenas Faraó, apenas ele. E quando José assume o governo do Egito, Faraó casa José com Azenate. E Azenate dá o primeiro filho a José, o qual é chamado Manassés. E o nome Manassés foi dado porque Deus fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. Esse nome Manassés foi uma celebração, porque Deus tinha sido bom acima de tudo que ele tinha sofrido e que ele foi vitorioso na terra do Egito. Logo depois nasceu outro filho, o qual ele chamou de Efraim. E Efraim, para ele, era uma bênção dobrada. O nome Efraim significa uma bênção dobrada. Enquanto o primeiro filho celebrava, ficava, mostrava a glória de Deus sobre a vida de José, o segundo filho ele considerou mais bênção ainda. Efraim significa bênção dobrada. E nós vamos ver que Efraim, esse homem abençoado, anos depois passou por um drama seríssimo na sua vida familiar. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 7, para que nós possamos fazer a leitura do texto que irá direcionar toda a mensagem dessa noite. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar os gados dos moradores de Gate. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolados. Depois ele teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre seu lar.
Em outras palavras, queridos, o nome Berias foi dado a essa criança porque tudo na casa de Efraim ia mal. E a gente vai entender isso perfeitamente. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não se pega com o significado de algumas palavras, alguns nomes, algumas frases, o que elas querem nos dizer. Muitas vezes nós lemos a Bíblia muito superficialmente, mas quando a gente começa a analisar as coisas que vão acontecendo, as coisas que vão se passando na história bíblica, nós começamos a ler com mais atenção, passamos a pesquisar um pouco mais, nós conseguimos entender algumas coisas que a Escritura quer nos ensinar. Esse homem abençoado, Efraim, ele teve 2 filhos, o filho mais velho, Ézer, e o segundo filho, Eleade. Eles se tornaram ladrões de gado. Quem se torna ladrão de gado, que é um grande roubo, roubar gado, não começou roubando gado. Deve ter começado roubando uma galinha, roubando um cabrito, roubando uma ovelha, pequenos roubos, até chegar ao ponto de um dia chegar e roubar gado. Semana passada eu estava vendo um filme na TV, onde um homem estava devendo dinheiro para um bandido e ele precisava pagar $78 mil, mais ou menos. E aí ele começou com pequenos furtos, começou roubando padarias. Terminava o dia, ele tinha $2 mil, $2.500, e aí ele tinha um prazo de 5 dias para fazer um levantamento do dinheiro que ele devia para o bandido. Quando foram 4 dias, ele ainda devia cerca de $20 mil, e a única saída que ele encontrou foi roubar um banco para poder completar a sua dívida. Então, é certo que eles não começaram roubando com gado, eles roubaram coisas menores para depois passar para roubar um gado. Só que eles foram exatamente roubar uma terra pertencente aos filisteus, uma das 5 terras pertencentes aos filisteus, que foi a cidade de Gade. Conta-se uma história real de que há alguns anos nos Estados Unidos, eu acho que eu já contei essa história aqui há algum tempo, em alguma mensagem, um homem foi condenado à cadeira elétrica, morte na cadeira elétrica, por causa de um grande assalto que ele cometeu naquele país. E quando a pessoa é condenada a uma pena de morte nesse país, nos Estados Unidos, eles têm direito a fazer um pedido. E foi perguntado a esse rapaz o que ele gostaria do último pedido. E ele disse: eu gostaria de dar um beijo na minha mãe. Meu último pedido é esse. Chamaram a mãe do rapaz, e quando a mãe se aproxima da cela dele e permite que ele beije seu rosto, ele agarra a bochecha da mãe com os seus dentes e morde de tal maneira que ele deixa um buraco na bochecha da mãe dele. E a mãe dele pergunta: por que tu fizeste isso comigo? E ele diz: é para a senhora nunca mais esquecer, porque lá atrás, quando eu fiz o meu primeiro pequeno furto, o meu primeiro assalto, quando eu fiz o meu primeiro delito, a senhora não deveria ter passado a mão na minha cabeça e eu deveria ter sido disciplinado. Agora eu vou morrer porque eu cometi um crime bárbaro, porque lá atrás eu não fui corrigido. Então a história dos filhos de Efraim gira em torno disso. A história dos filhos de Efraim gira em torno de um roubo que eles fizeram, um grande roubo, mas no dia que eles foram fazer esse roubo, eles não se deram de conta que aquela terra estava sendo vigiada pelos vaqueiros, vigiada pelos donos, pelos pastores daquele lugar, e eles se deram mal. Tragédias familiares existem na Bíblia aos montes. E a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele não esconde, ele mostra de forma nua e crua todas as publicações de escândalos de famílias da Bíblia. Nada está oculto na palavra de Deus. A vida de Noé é um exemplo disso. A Bíblia relata que Noé tinha um temperamento tempestuoso. Ele amaldiçoou seu filho Cã e toda a sua descendência.
Por quê? Por causa de uma irresponsabilidade sua. Noé se embriagou em um determinado momento com vinho produzido em sua vinha. E aí Noé ficou nu e foi descoberto por um de seus filhos. A vida de Abraão também, a família de Abraão também é marcada por um fato triste. Ele mentiu várias vezes e arrumou um filho com a sua escrava Agar. A Bíblia relata que ele despediu da sua casa essa mulher, com a qual ele teve um filho, que saiu depois sem rumo pelo deserto, apenas com um pedaço de pão e uma botija de água. Mas mesmo assim, Abraão ficou conhecido como amigo de Deus e é apresentado lá no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo como pai da fé. Isaac e Rebeca, uma família, tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Olha a confusão que foi criada. O fato dos pais terem agido com parcialidade com seus filhos, um amando mais ao outro, quase gera um assassinato dentro da família. Jacó teve que se afastar da terra de Canaã por 21 anos, até que a ira do seu irmão fosse totalmente aplacada e ele se tornasse calmo para receber o irmão de volta. Olha a contenda que foi gerada nessa família da Bíblia. Jacó, a vida de Jacó, a vida dele é relatada na Bíblia por altos e baixos. Jacó enganava, enganou, Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, e mais tarde ele foi enganado por seus filhos. Quando os filhos disseram que o irmão José havia sido morto por um animal. E chegamos à vida de Moisés. Moisés é relatado na Bíblia, sua própria esposa o disse: este homem é um sanguinário. Ai de quem caísse nas mãos de Moisés. Porém a Bíblia relata, lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo de número 2, que não existiu o homem mais manso sobre a face da terra. E Davi era um homem que mentiu, que roubou a mulher do outro homem, matou, mandava matar, adulterava, e depois de todos esses pecados, ele era um homem que caía em profundo e sincero arrependimento. Ele foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. As tragédias da Bíblia, queridos, elas nos são relatadas para que nós aprendamos que o homem, ele é passível, propenso a fracassos e a pecados. Mas mesmo sendo propenso a pecados, propenso a fracassos, mesmo assim, se o homem quiser, Deus o exalta no nome de Jesus. Mas é preciso que o homem queira. Foi assim com a vida de Davi, foi assim com a vida de Abraão, foi assim com a vida de Moisés. Por isso, queridos, que a tragédia sobre a casa de Efraim ficou registrada na Bíblia, para que dela nós tiremos uma lição importantíssima nesta noite. E agora, no final dessa minha introdução, eu vou fazer novamente a leitura do livro de Crônicas, o capítulo de número 7, 1 Crônicas 7. Eu acho que os irmãos não fecharam. Eu vou ler mais uma vez, para que a gente possa retomar o raciocínio. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar os gados dos moradores de Gade. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre seu lar. Efraim, como eu já disse, significa bênção dobrada. Ezer, o primeiro filho de Efraim, significa, queridos, tesouro. E o segundo filho de Efraim, Eleade, significa
Deus testifica. Efraim tem o primeiro filho, chama de Ezer, que em outras palavras significa tesouro, uma bênção. Efraim era um homem que representava a bênção dobrada para o seu pai José. E a vida de Efraim ia bem, e ele considerava-se uma pessoa confiante perante o Senhor. Vem o segundo filho e ele diz: ó bênção, que bênção maravilhosa, vou dar o nome desse filho Eleade, porque Deus está testificando na minha vida vitória, Deus está testificando na minha vida sucesso, Deus está testificando na minha vida fidelidade. Mas acontece, queridos, que os filhos tesouram e Deus testifica, eles não foram fiéis ao nome que receberam. Eu vou fazer uma conjectura acerca do texto bíblico. Uma conjectura significa dizer que eu vou falar algo que não está escrito na Bíblia, mas que não fere o que está escrito na Bíblia. Efraim, em sua casa, tinha, por certo, um bom terreno, um grande terreno, era um homem abençoado, um homem de bênção dobrada, e seus filhos chegavam lá com rebanhos de ovelhas, rebanhos de gado, e sempre vinham trazendo coisas para a sua criação, para o seu enriquecimento. Afinal de contas, Efraim era um homem abençoado pelo Senhor. E Efraim, é possível que ele tenha pensado: como eu posso ter, por meio dos meus filhos, um rebanho tão grande? Meu rebanho está crescendo de forma tão magnífica, eu estou sendo abençoado de maneira grandiosa, tudo estava indo bem na casa daquele homem. Mas só que ele pode ter pensado o seguinte: será que tudo isso que eu estou recebendo por meio dos meus filhos é abençoado pelo Senhor? É possível que tenha passado pela cabeça dele, porque muitas vezes, queridos, os pais chegam a encontrar seus filhos com bênçãos de determinados lugares, bênçãos aparecem na vida dos seus filhos, e eles dizem: meu filho, de onde veio? Ah, veio do meu trabalho. Essa bênção veio do meu esforço, veio da minha labuta diária. E os pais: ah, tudo bem. Só que na região do Oriente, naquele tempo, era comum enganar e ser enganado. Então ele pode ter pensado assim: ah, deixa para lá, aqui as coisas são assim mesmo, uns enganam, outros não enganam. Lá no Oriente, queridos, quando um comerciante vai comercializar algo que ele vende, lá não tem o preço da mercadoria. É diferente de aqui no Ocidente. Você chega no supermercado, chega numa feira, está lá estampado o preço do produto que você quer comprar. No Oriente não é assim. Por isso que naquela época era muito fácil ser enganado, era fácil demais isso acontecer. Mas o texto fala que nós lemos que existe um terceiro filho. Veio o terceiro filho depois da morte desses dois que foram pegos roubando. E o nome desse terceiro filho é Berias. E Berias recebeu esse nome porque a desgraça tinha caído sobre o lar de Efraim. Que tristeza, querido, você ter dois filhos que são pegos roubando, são mortos por causa do crime, ali na cena do crime, e você chorar de luto durante tanto tempo quanto como fez Efraim, e sua esposa ainda ficar grávida, vir um terceiro filho, e para simbolizar o estado de desgraça, de tragédia que a família passou, dá o nome do filho Berias e dizer: porque a desgraça tinha caído sobre o meu lar. A Bíblia não fala como foi a vida de Berias. A Bíblia não diz se Berias foi um homem rico, não diz se Berias foi um homem vitorioso, não diz se Berias pode passar para os seus filhos uma herança de graça, uma herança de vitória, uma herança abençoada pelo Senhor. A Bíblia não fala isso. Mas imagine você
que Berias, quando se torna já um adolescente, um homem ciente do seu nome, do significado do seu nome, e toda a indiferença que o pai tratava em casa, porque por certo o pai não abençoou aquela gravidez, não foi visto com bons olhos por Efraim. É certo que ele pode ter passado a sua vida no seguinte estigma: na minha vida nada vai dar certo, porque eu nasci numa época ruim para a minha família. Na minha vida eu não terei prosperidade. Na minha vida eu não serei um grande homem, porque o meu pai colocou o meu nome feio, colocou o meu nome Berias, porque quando eu nasci na casa de meu pai tudo ia mal. Quantos maridos descarregam sobre seus filhos, sobre sua esposa? Quantas esposas descarregam sobre seus maridos e sobre seus filhos a culpa por um filho ter se tornado um bandido, a culpa por um filho ter se tornado um traficante, a culpa por um filho ter se tornado um homossexual? Está vendo, mulher? Esse menino é assim porque tu deixava ele brincar com as meninas. Esse menino é homossexual porque tu não deu valor ao trabalho. Quando eu saía para trabalhar, tu não cuidava dele. Aí a mulher diz assim: está vendo que esse menino é bandido, esse menino é um traficante, porque tu foste o primeiro a colocar um cigarro de maconha na mão dele. Tu foste o primeiro a dar a ele uma pedra de crack, para ele não usar lá fora e usar dentro de casa. E hoje ele é o que é. Quantos casais discutem porque não queriam ter mais de um filho, e a criança cresce rejeitada por um dos pais? Isso não é difícil da gente ver isso, fora da igreja ou dentro da igreja. Isso aqui é uma mensagem geral, não é só para crente, isso é geral. Parece que os filhos, em última instância, eles são os verdadeiros culpados pelos insucessos das vidas dos pais. Os filhos é que são os culpados. E Efraim pode ter pensado o seguinte, quando nasceu o seu filho homem, porque naquela época não existia ultrassom, então ele não sabia se ia ser homem ou mulher. Mas durante a gravidez é possível que ele tenha pensado: se vier homem de novo, vai nascer mais um ladrãozinho para dentro de casa, dado o desgosto que aquele homem estava sofrendo. Se vier homem, vai ser só para piorar a situação da minha casa. Se vier homem, eu não sei se vou querer. Querido, quantas gravidezes inesperadas, problemas financeiros que as famílias atravessam, e diversas outras coisas que muitas vezes nos levam a ficar desesperados. E os pais descarregam tudo sobre a vida de seus filhos. Efraim cometeu 2 erros seríssimos, e 2 erros que ainda se repetem nos dias de hoje. O primeiro erro que ele cometeu: ele descarregou suas frustrações e desânimos na vida do seu filho Berias. Queridos, Efraim era um homem de bênção dobrada, era glória a Deus o dia inteiro, a sua casa é uma bênção. Nascem 2 filhos e ele deposita sobre a vida dos seus 2 filhos, está nas entrelinhas do texto bíblico. Ele deposita na vida dos seus 2 filhos toda uma expectativa. Ele deposita na vida de seus filhos toda uma esperança. Meus filhos serão grandes homens, meus filhos serão grandes bênçãos, para dar continuidade à minha vida, que sou um homem que tem a bênção dobrada. Mas Efraim, a Bíblia diz que depois da morte dos filhos ele chorou durante um longo período. Mas ele chorou por um período tão longo, queridos,
que nem mesmo uma noite com a sua esposa, um momento íntimo com sua esposa, apesar de momentaneamente ele ter esquecido do sofrimento que passaram, mas mesmo assim depois ele voltou a murmurar, voltou a ficar triste. A lição que fica aqui, queridos, é que nós não podemos lançar sobre os nossos filhos expectativas e frustrações. Não podemos. Eu conheci um homem, pai de 3 meninas, e o sonho dele era que elas fossem médicas. Sonho que a mais velha fosse médica, mas a mais velha não quis ser médica, a mais velha quis ser jornalista. E o homem era um homem muito duro, era um homem muito severo. Ou você faz medicina, ou eu não faço nada por você. Ela preferiu isso, apesar dele ter feito, claro, meu pai abençoou. Ela foi fazer jornalismo. Hoje mora nos Estados Unidos, jornalista de um grande jornal lá. Segunda filha, depositou sobre ela a expectativa dela ser médica. Ela não quis estudar direito. Hoje em dia, ela exerce a profissão no Rio de Janeiro. Terceira filha, essa eu conheci mais de perto. Terceira filha, quero que faça medicina. Roberto, se não fizer medicina, eu não estou nem aí. Que é isso? Não faça isso não. Quero nem aí. Passou para medicina em outro estado. Na primeira fase do vestibular difícil, mas ela disse: eu não vou fazer a segunda fase não. E ele: você vai? Vou não quero não, eu quero fazer química. E a menina faz química aqui em Fortaleza. Ele vive frustrado. Ele depositou nas suas filhas uma coisa que ele não poderia ter feito. Esse foi o erro de Efraim. O primeiro erro de Efraim. Ele não poderia ter feito isso. Segundo erro de Efraim, um erro muito comum nos nossos lares e nos lares das famílias contemporâneas. Efraim não conseguia ver o que ia bem em sua casa, porque quando tudo vai mal, não se consegue ver o que vai bem. É verdade, queridos. É verdade. Quando alguma coisa na nossa casa vai mal, meu Deus, aquelas coisas boas que existem são esquecidas. A coisa mal, quando ela acontece no nosso lar, na nossa casa, ela coloca uma venda nos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Queridos, eu passei por uma situação assim agora. Eu passei por uma situação assim agora, queridos. Qualquer dia desse eu vou contar para vocês. Eu tenho muito o que falar aqui. Isso aqui fica para outro dia. Mas quando a coisa vai mal dentro de casa, você não consegue ver que existem filhos que te amam. Você não consegue ver que tem uma esposa que espera por você. Você não consegue ver, marido, esposa, que tem um marido que te ama também. Você não consegue ver que a glória de Deus está na sua casa, meu irmão. Quando as coisas vão mal, você não consegue ver o que vai bem. Esse foi o segundo erro dele. E como Efraim viu que as coisas não estavam bem, o verso 22 do texto que nós lemos diz que ele chorou por muitos dias, ele chorou por anos, ele chorou por um período que nasceu outro filho, 9 meses de gestação, e ele chorou. Mas vamos entender um pouco sobre a vida desse homem. Vamos voltar um pouquinho no tempo na vida de Efraim. Efraim, o pai dele, como nós já vimos no início, filho de José, o governador do Egito. O avô de Efraim, Jacó. Jacó viveu de mentiras e enganos. Como eu já disse, mentir e enganar no Oriente fazia parte da cultura daquela época. Foi nessa cultura, uma cultura de mentiras e uma cultura de enganos, que José cresceu.
O pai de José, Jacó, era um especialista na arte de enganar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele era um homem de caráter partido. Ele era um ludibriador, um enganador. Ele era uma pessoa do mais baixo caráter que existe. Era um homem que, quando passava, as pessoas olhavam para ele e viam um rótulo de uma pessoa que não era de confiança. Mas mesmo com toda a enganação de Jacó, mesmo com toda a sua reputação perdida, José, seu filho, crescendo no meio de uma desorganização dessa, de uma casa desordenada como essa, José não se deixou levar pelos ensinamentos do pai. José foi um homem íntegro, José foi um homem sério, José foi um homem abençoado por Deus. José foi um homem que prova para nós que mesmo os nossos pais, os nossos avós, mesmo a nossa família, tem um testemunho ruim, nos ensinando coisas ruins, nós somos capazes de quebrar toda e qualquer cadeia de mentiras. José é a prova disso. Ele veio de uma escola que só ensinava a enganar, mas ele não enganou. É a prova bíblica de que nós podemos quebrar qualquer cadeia feia, qualquer ensinamento cruel, qualquer coisa ruim que nós tenhamos aprendido na nossa vida. O fato de meu pai ser traficante não significa que eu tenha que ser traficante. O fato do meu pai ser um alcoólatra não significa que eu tenha que ser alcoólatra. O fato do meu pai não ser um homem bom não significa de eu ter que ser um homem ruim. O fato de meu pai não ser um homem ruim não significa que eu tenha que ser um homem ruim. E depois que Jacó tem o conhecimento de que o seu filho José estava vivo, ele vai junto com seus filhos viver no Egito ao lado de José. E antes de morrer, a Bíblia relata em Gênesis 48, eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 48. Antes de morrer, Jacó pede a José que traga seus 2 filhos, porque queria abençoá-los. Os filhos de José eram o primogênito Manassés e o segundo foi Efraim. Isso. A bênção, queridos, da tradição daquela época era reservada para o filho mais velho. O avô colocava sua mão direita sobre a vida do filho mais velho para abençoá-lo, e a mão esquerda sobre o segundo filho. Em Gênesis capítulo 48, versículo 14 diz assim: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Manassés era o mais velho, a mão direita tinha que ficar sobre a cabeça dele, mas o que ele fez, o que Jacó fez, foi exatamente cruzar as mãos desse jeito. No versículo 17 do mesmo capítulo diz assim: vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai, para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, pois a tua mão direita, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus que faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Moisés. Houve uma inversão.
Houve uma inversão na ordem dos filhos, mas esse tipo de inversão já tinha acontecido, queridos. A Bíblia relata essa como sendo a quinta inversão na ordem dos filhos. A primeira inversão foi na escolha de Abel e não de Caim. Foi a primeira inversão. A segunda foi na escolha de Isaac e não de Ismael. A terceira foi Jacó e não Esaú. A quarta foi José e não Rúben. E a quinta foi Efraim e não Manassés. Mas apesar do desespero de José em tentar mudar a ordem dos filhos, Jacó sabia o que estava fazendo. E José não sabia, mas naquele momento ali, a bênção sobre Efraim e a bênção sobre Manassés também era uma bênção sobre a vida de José. Porque lá na frente, queridos, as tribos de Efraim e as tribos de Manassés se tornaram duas fortíssimas líderes entre as tribos de Israel. Amém, queridos? Amém. Mas vamos voltar então para o filho Berias. Berias, ele é que é o centro dessa mensagem. Berias, ele era a marca da desgraça familiar. Um filho dentro de uma casa sendo rotulado como a marca da desgraça de uma família. Efraim, durante um longo tempo, como vimos, ele ficou de luto. O leito conjugal com a sua esposa não o fez esquecer a tristeza, porque as coisas iam mal em sua casa. Ah, meu irmão, a Bíblia relata diversos casos de nomes de pessoas que foram dados para marcar algumas tragédias ou alguns acontecimentos muito marcantes nela, como por exemplo Benoni. Ele marcou o falecimento de Raquel e o nascimento de Benjamim. E Cabote foi a marca da glória de Deus que abandonou a nação de Israel quando a arca de Deus foi levada. Jabez se deveu às dores de sua mãe quando ela foi dar à luz. Teu nome será Jabez, porque eu nunca senti dores tão fortes assim. E sabe por que Berias ganhou esse nome, Berias? Foi para eternizar, e realmente, queridos, eternizou o fato de que Efraim fracassou na criação de seus filhos. Efraim fracassou na criação dos filhos. Veio para eternizar isso. Um homem de bênção dobrada. É possível que ele tenha pensado que Deus cuida dos meus filhos, porque Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me considera como bênção dobrada. E muitas vezes nós podemos pensar que somos extremamente abençoados na nossa vida, e que Deus, porque somos abençoados e procuramos fazer rotineiramente a vontade dEle, podemos pensar, eu e Aline, que Deus vai cuidar da vida de Suiane e da vida de Ruth, e que eu não preciso me incomodar com isso. Ah, queridos, imagina uma pessoa viver a sua vida inteira pensando: nada dá certo comigo, o meu nome é uma mancha na vida da minha família. Berias, que nome mais feio meu pai me deu. É possível que Berias tenha ficado muito triste com a vida do pai dele, tenha vivido uma vida inteira muito triste. E quando os filhos da nação que vivemos hoje, quantos filhos por aí atravessam um drama semelhante como esse, vivendo um verdadeiro descaso do pai ou um descaso da mãe? Quantos filhos passam por situações como essa? Queridos, a pergunta que faço nessa noite é que a vida de seus filhos está dando certo, queridos? O que nós, vocês não, eu estou no contexto, o que nós pais estamos ensinando aos nossos filhos? Será que nós estamos ensinando aos nossos filhos que existe um Deus criador de todas as coisas, que existe um Deus que abriu o mar vermelho
surge, que ressuscita mortos? Será que nós estamos ensinando que existe um Deus que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Será que nós estamos ensinando? Ou será que nós estamos ensinando aos nossos filhos um Deus que vai contra o texto de Romanos 12, versículo de número 2? Um Deus que se amolda, um Deus que se molda aos padrões do presente século. Será que nós estamos ensinando que Deus é mutante? Será que nós estamos ensinando que Deus é mutável? Será que nós estamos ensinando que Deus tem que andar de acordo com o que nasce no mundo? A cada dia surgem novas festas, a cada dia surgem novos momentos evangélicos. Será que nós estamos ensinando aos nossos filhos que o Deus que habita esses locais é o Deus que nós servimos? É o Deus da Escritura Sagrada? Essa madrugada, Rio Grande do Sul, universitários, a grande maioria universitários da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em uma boate, festejando. Talvez vários lá passaram no vestibular agora, foram aprovados e vamos lá, galera, vamos curtir. E aí, de repente, no meio daquela escuridão, só aquelas luzes brilhosas passando, e aquela fumaça GUC começou a se misturar com a fumaça real do incêndio que estava se alastrando, e que perdeu o controle porque dentro de uma boate tudo escuro, a luz da iluminação não é eficiente. Mais de 240 jovens morreram ali. Cenas tristes daqueles que conseguiram sair do lado de fora da boate com marretas, buscando quebrar a parede, eles se revezando, dando coronhadas naquelas paredes para tentar derrubar. Enquanto isso, vários mortos, dezenas de mortos lá dentro por asfixia. Quantos jovens ali que não foram ensinados por seus pais em casa? Quantos jovens ali, queridos, que viviam vidas de prostituição, que viviam vida, agora você emo, agora você homossexual, que viviam uma vida devassa, e para se mostrar para o mundo, eu vou curtir a minha vida, ali eram descrentes. Mas eu pergunto para os irmãos: é possível que lá tenha tido algum crente? Quantos desviados estavam ali naquele meio? Quantos filhos de crentes estavam ali naquele meio? Não, mas o filho do crente, ele é blindado, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. A palavra de Deus diz que a família que se coloca perante o Senhor santifica o seu lar. Então é blindado. A minha filha Sueli está blindada porque eu sou crente. Eu sou presbítero da igreja. Ela está blindada. Não. Não, queridos. Não. Não interessa o que você seja dentro de uma igreja, porque nós nada somos. Do pó viemos e é de lá para lá que iremos voltar. E certo que o nosso espírito irá habitar com o Senhor. Mas os nossos filhos não estão blindados, porque no momento em que nós estamos na igreja, dando glória a Deus e aleluia, Deus se agrada do nosso louvor. Os nossos filhos não estão blindados por isso. A maior lição que tiramos da história fantástica da Bíblia, da vida de Efraim, é que pais não podem descarregar frustrações e desesperanças na vida de seus filhos. Um pai chega e diz assim: eu queria ser médico. Aí o outro diz assim: eu queria ser juiz. Eu
eu queria ser. Aí o cidadão não é. E aí ele vai querer que o filho seja, para satisfazer no coração dele aquilo que ele não foi. Está tudo errado. Está tudo errado. Sempre existem filhos dentro da família que são mimados demais, ou existem filhos que são rejeitados demais. Sempre, queridos. A própria Bíblia mostra o exemplo de Isaac e Rebeca. Eles dois foram os responsáveis pela contenda dentro do seu lar. Uma desgraça acontecer dentro da casa se Jacó não se manda e passa 21 anos fora da terra de Canaã. Ah, meu irmão, os pais não podem agir com parcialidade em relação às vidas de seus filhos. Os pais não podem fazer isso, queridos. E quando a família tem muitos filhos, alguém sempre tem que levar a culpa pelas traquinagens dos outros filhos, pelas artes dos outros. Sempre tem que ter uma válvula de escape. Sempre alguém tem que pagar. Não coloque a culpa de seus erros sobre seus filhos. Seja homem, seja mulher, acima de tudo, seja um homem, seja uma mulher de Deus. E não deposite, querido, heranças indevidas na vida de seus filhos. Sabe o que muitos pais hoje em dia fazem, queridos? Descarregam na vida dos filhos a responsabilidade de sustentar o lar. Ah, meu irmão, a responsabilidade de sustentar o lar dos pais. Ah, meu irmão, por mais pobre que a família seja, por menos condição financeira que a família tenha, mas é desumano você colocar a responsabilidade na vida do seu filho mais velho, ou na vida do seu segundo, do seu terceiro, do seu quarto, não interessa, mas na vida dos seus filhos, a responsabilidade de ter que sustentar a casa e o pai ficar sendo um turista, sendo um homem de braços cruzados, enquanto quem está se matando pela família é o filho. Quantas famílias passam por um drama como esse? Irresponsabilidade. A bênção do Senhor não habita numa casa dessa, não habita numa família que age dessa forma. A bênção do Senhor, ela é sobre a vida daqueles que são fiéis. A bênção do Senhor não é sobre a vida daqueles que ficam deitados o dia inteiro numa rede se balançando, e como diz a música, com a boca inteira aberta o dia inteiro, cheio de dentes, esperando a morte chegar. A bênção do Senhor não é sobre esses. A bênção do Senhor é sobre fiéis. A bênção do Senhor é sobre aqueles que buscam. A bênção do Senhor é sobre aqueles que se dedicam à vida do Senhor. Não precisa abrir, irmãos, nós já estamos quase no final. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 14, Paulo diz: eis, aqui estou pronto pela terceira vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Paulo estava dizendo que não estava atrás dos bens do povo de Corinto, mas ele buscava as vidas deles. Ele queria pregar para a conversão daquele povo. E ele continua dizendo assim: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Sabe o que é que significa descarregar sonhos e frustrações na vida dos filhos? É contribuir para a infelicidade deles. Quando nós chegamos e impomos: faça tal curso superior, faça isso, faça aquilo, aí nós estamos descarregando as nossas frustrações. Eu contei uma história uma vez aqui, que uma pessoa estava assistindo uma palestra, uma médica estava assistindo uma palestra de
um determinado professor universitário envolvido com ciências sociais e essas coisas. E naquele momento ele começou a falar mal dos pais. Ele começou a falar mal dos pais que ficam determinando sobre a vida dos filhos, o que os filhos devem fazer. E uma jovem médica, sentada ali naquela plateia, se levanta e sai correndo chorando. E indagada por quê, ela diz assim: eu não posso escutar uma blasfêmia dessa, uma coisa dessa que eu escutei. Eu estudei a minha vida inteira para satisfazer a vontade do meu pai. Meu pai queria que eu fosse médico, e hoje eu sou médico porque ele quis. Queridos, tem também uma outra história que também é real, que eu li certa vez quando eu estava num livro eu estava lendo e vi essa história. Um repórter chega e encontra um caminhoneiro. Ele estava fazendo reportagem sobre profissões. Ele chega para um caminhoneiro e começa a entrevistar esse caminhoneiro e pergunta as diversas: você teve outras profissões? O que foi que você já trabalhou? E ele disse assim: não, eu fui médico durante 30 anos. Acabei de me aposentar. E ele disse: você é caminhoneiro? Sim. Porque eu fui médico porque o meu pai queria, isso era o sonho da vida dele. Mas agora eu sou caminhoneiro porque desde criança eu quero ser caminhoneiro. Quantas vezes a gente frustra os sonhos dos nossos pais? Meu pai e minha mãe nunca me deram um norte do que procurar ser. Nunca. Um dia eu sonhei ser médico, acho que é o sonho de todo mundo quando é criança. Mas aí depois eu caí na real que a minha praia não era essa. Eu nunca interferi na escolha profissional da vida da minha filha, da Suiane. Suiane chegou para mim um tempo desde o ano passado: eu quero ser antropólogo. Eu quero ser antropólogo. Aí vamos ver qual é o rumo para ser antropólogo. Foi estudar, foi pesquisar, foi ver, e está no caminho para perseguir o sonho dela. E alguns colegas meus de trabalho chegam para mim e dizem assim: Roberto, que cachaça foi essa que tu deu para tua filha? Que cachaça foi essa que tu deu para ela? Eu não dei cachaça, eu dei a ela a oportunidade de escolher o que ela quer ser. Meu irmão, eu nunca disse para ela: faça isso, faça aquilo outro em tal lugar. Ela que foi atrás. A única coisa na minha vida que eu disse para ela foi: estude, faça uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu era criança e meus pais não tiveram condições de pagar para mim, foi um curso de inglês. Eu nunca tive oportunidade, queria fazer e não tive. Comecei a estudar, mas por causa do trabalho tive que parar. Coloquei na cabeça dela que era importante ela fazer um curso de línguas, ela fez. E aí, daí para frente, ela vai ficar maior de idade daqui a pouco e vai seguir o rumo da vida dela. Ela não vai viver direto comigo. Os nossos filhos têm que ter o direito de fazer o que é melhor para eles. Agora, nós devemos orientar. Nós não podemos deixar solto de qualquer forma. Não, porque existem as outras influências, as influências dos amigos, que muitas vezes para os filhos adolescentes são mais importantes do que as influências dos seus pais. Nós devemos orientar. Isso nós devemos fazer sim. E vamos terminar essa mensagem. Quero só finalizar para os irmãos. Dizer para os irmãos duas coisas: que paternidade é um dos ministérios mais difíceis na vida do ser humano. Quando eu falo paternidade, eu não estou falando apenas para o pai, mas também para as mães. Paternidade, querido, isso aqui é para todos de uma forma geral. Para todos. Paternidade não é cuidar apenas dos filhos, mas de todos de sua casa. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente.
E a segunda, eu quero deixar para todos os líderes de ministérios, de uma forma geral. Paternidade, queridos, também inclui autoridade. Paternidade inclui autoridade. Eu escrevi uma frase aqui, uma frase para mim, talvez seja a frase mais forte dessa mensagem. O pai ou a mãe só tem autoridade em casa quando ele está submisso a Cristo. O pai ou a mãe só tem autoridade em casa quando ele está submisso a Cristo, porque Cristo é a pedra angular sobre a qual nós podemos jogar todas as nossas cargas e descansar nele. Nos tempos do Antigo Testamento, queridos líderes de ministério, isso é para que nós possamos colocar no nosso coração. Não é novo, vocês já escutaram isso, todos já escutaram isso. Mas nos tempos do Antigo Testamento, uma pessoa só podia ser obreiro na casa de Deus se tivesse a sua casa em ordem. Deus reconheceu Abraão por manter sua casa em ordem. Deus exaltou o nome de Abraão. Eu não vou ler, mas está lá em Gênesis. Isso que eu falei, no capítulo 18, nos versos 17 a 19. Mas no livro, na carta de 1 Timóteo, diz, no capítulo 3 e versículo 5: porque se alguém não sabe governar os da sua própria casa, ele terá cuidado da igreja de Deus. A mesma ordem que deve ser vista no lar deve ser vista na igreja, porque senão a desordem que é vista no lar será trazida para dentro da igreja. Pais sem autoridade não são um exemplo, um bom exemplo de paternidade. E um lar desordenado gera filhos e gera membros de igreja rebeldes. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar a igreja nesse momento, no final dessa ministração, a entender que a vida de um filho, ela não pode ser estigmatizada, rotulada. A vida de um filho não pode ser marcada por causa dos erros de nós pais. Os nossos filhos, querido, muitas vezes reproduzem aquilo que nós somos no nosso lar. Que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo, as famílias dessa igreja. Que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo, a palavra dele será ainda ministrada nos 2 últimos cultos aqui nessa igreja. Queria chamar a pastora para estar presente aqui e fazer uma oração final. Meu irmão, no nome de Jesus Cristo, Cristo veio para os seus, diz a Bíblia, mas os seus não o receberam. E eu escutei a palavra da pastora. Ela não sabia que estava me ajudando, ela não sabia. Ela não sabia que estava me ajudando nessa mensagem. Mas ela me disse uma coisa que eu vou dizer agora para vocês. Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Cristo pregou para os seus, mas os seus não escutaram. E ela me disse que mesmo sem os seus escutarem, ele não deixou de profetizar. Aleluia. Ele não deixou de profetizar. Ele profetizou. A palavra do Senhor foi ministrada nessa noite. A palavra do Senhor foi aberta. A palavra do Senhor foi discernida em nosso meio. Que ela possa frutificar no nosso coração, possa frutificar na nossa vida. Que nós possamos sair pensando em ser melhores, minimizar os nossos erros, porque somos passíveis de fracasso. Mas que não coloquemos sobre a vida dos nossos filhos estigmas de tristeza, rótulos de desgraça. Que para o louvor do nome de Jesus, a glória toda dessa noite
seja dada a Ele, e somente a Ele, nos céus, na terra e embaixo da terra. Porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sua vida, em nome de Jesus. Vem cá. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia nos manda tomar uma decisão. Qual é a decisão que ela manda a gente tomar? É a decisão de amar as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos alegres com tudo que vimos e ouvimos. Amém? Amém. Porque foi para nós. Nós precisamos ouvir essas coisas. Você escolhe ser Elias, ou se conformar com aquilo que ele foi trazido, ou você quer ser como Jabez? E é a oração de Jabez que nós vamos fazer hoje. Seja a oração de Jabez sobre sua vida. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Nós vamos orar, meu querido, com toda a quietude da sua alma.